Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente ir direto para a CNA, conversar com o superintendente técnico lá da entidade, o Bruno Luque, para saber, enfim, quais são as propostas ou, enfim, as medidas emergenciais a serem adotadas nesse momento de pandemia. Afinal de contas, algumas medidas já foram anunciadas, já deveriam estar sendo cumpridas, como o caso da prorrogação de custeio e investimento, mas na prática elas não estão se efetivando. A gente vai conversar com o Bruno agora, justamente para saber dessa questão e, mais do que isso, de uma informação que já vem circulando. A própria ministra Tereza Cristina já falou dessa possibilidade de antecipação aí do anúncio do plano agrícola para esse ano. Bruno Luque, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aliás, o Bruno acabou de sair de uma reunião lá na CNA discutindo esses temas e queria que você contasse para a gente um pouquinho, Bruno, das dificuldades, principalmente em relação a essa questão da prorrogação. No segundo momento, a gente vai falar também sobre o plano agrícola. O que está acontecendo na prática em relação àquela medida 4.801, não é isso, se não me engano? Seja bem-vindo, Bruno. Olá, Alexandre, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham. E, na verdade, a CNA já desde o início tem trabalhado junto ao governo federal no sentido de prorrogar parcelas de financiamento que o produtor teria que pagar nesse momento de crise. A gente sabe que muitas cadeias estão passando por uma dificuldade tremenda, com redução de mais de 50% na sua receita, algumas até mais, no caso da floricultura, chega a 90% de queda nas vendas semanais. Temos várias cadeias como de perecíveis, pecuária de leite, hortaliças e frutas, o próprio setor da avicultura, produção de borracha também nesse momento, com fechamento de montadoras, tem passado por dificuldade. Produtores de grãos, que muitos falam que está bem, que o preço da soja está bom, do milho, também está tendo dificuldade em questão de liquidez, os pagamentos estão sendo jogados lá para frente para receber pelo produto vendido. Enfim, então não há setor que está passando por ileso na agropecuária. Então o que nós pedimos desde o início foi prorrogações para todo o setor agropecuário, sabendo que todos estão tendo dificuldade. Essas prorrogações saíram na resolução 4.801, como você bem disse. Porém, o que está acontecendo na prática? Quando o produtor chega no banco e pede a prorrogação, muitos bancos estão se recusando a fazer, porque ele não é obrigado a fazer, ou então, como ele tem que tirar de uma linha de recurso equalizável para outra que não é, ele está cobrando uma taxa elevadíssima do produtor e não prorrogando na taxa da contratação inicial. Então, o produtor está tendo um custo muito acima do normal e o que previa a nossa solicitação. Então, a CNA, sabendo dessa dificuldade, agendou reuniões com o secretário de Política Agrícola, oficializou a ministra, o Ministério da Economia, para listar esses problemas. E hoje, nesse momento, está tendo uma reunião do Conselho Monetário Nacional, onde a gente confirmou esse assunto está na pauta, e a gente espera que isso possa ser equacionado. A ideia é que o produtor tenha o direito de prorrogar, assim como os outros setores da economia estão tendo alguma ajuda do governo. A gente quer manter pelo menos essa de prorrogar. Não é que o produtor vai ser anistiado, ele vai pagar isso lá na frente. A CNA, até na proposta que ele fez, inicialmente era para a questão do custeio ganhar pelo menos 6 meses de prazo e o investimento ser jogado no último ano do financiamento. A gente sabe que isso não atende todas as cadeias, mas para você conseguir englobar todo mundo, no primeiro momento seria necessário, e aí no segundo momento a gente poderia brigar por essa ampliação de prazo, mas o que aconteceu foi que saiu de janeiro, produtores que tinham parcelas vencidas de janeiro a março, e a vencer de março a 14 de agosto, teria uma prorrogação até o dia 15 de agosto, ou seja, dia 15 deveria pagar todos esses fatores. A gente entende também que esse prazo é muito curto. E o pior é que o banco não está fazendo. Então, primeira coisa, a gente quer garantir que o produtor tem direito de prorrogação com as taxas iniciais. Garantindo, o setor vai ter fôlego e aí futuramente a gente vai estar estudando como ampliar os prazos para esses setores mais afetados. Então, isso a gente está aguardando nesse momento, concluir a reunião do Conselho Monetário Nacional para saber o resultado do que vai ser anunciado. Mas o que foi sugerido para votação no Conselho Monetário Nacional, Bruno? Não, a gente não sabe, que isso é uma reunião fechada de governo, e essa pauta não é pública. A gente teve confirmação de pessoas que iriam participar e aonde foi apontado que a resolução 4.801 estaria na pauta para revisão.
né? Mas, então, vamos modificar a pergunta. O que ajudaria a mudar essa resistência dos bancos em fazer a prorrogação ou de colocar juros maiores aí? Primeiro é a reclassificação, né, que o governo pode sinalizar para o banco, né, de manter, independente se ele é equalizável ou não, ele prorrogar, né? Não teria custo adicional para a instituição financeira também. Então, é sinalizar para o banco que ele não teria custo na questão da mudança, né, tirar de uma linha e passar para outra, porque tudo o dinheiro relacionado ao crédito rural. E segundo, determinar que estaria suspenso, né? Ou seja, não precisa dar a opção dele decidir ou não se aquele produtor precisa ou não precisa. Se é um momento de pandemia, se todos os setores estão sendo afetados, com maior ou menor intensidade, prorroga, né? Basicamente, sendo bem resumido, é isso que a gente espera que saia do resultado dessa reunião de hoje. Ok, mas deve ter um resultado ainda hoje, então. Sim, sim. Geralmente, as reuniões do Conselho Monetário, assim que fecha, no dia seguinte já sai no Diário Oficial, né? Então, a gente não sabe qual amanhã vai ser feriado, se mesmo assim eles vão publicar ou se a gente vai ter que aguardar até segunda-feira para ter o texto de uma nova resolução, né, dessa correção. Mas a gente espera, até mesmo das pessoas de governo que participam, que algumas delas possam se manifestar e a gente já ter esse resultado antes mesmo da publicação do Diário Oficial da União. E essa prorrogação é fundamental nesse momento, seja para dar um fôlego para o produtor, seja para melhorar a capacidade de caixa dele, enfim, não pode ficar para trás isso, né, Bruno? Isso a gente, como eu coloquei, é uma medida emergencial, né? O produtor, nesse momento, está tendo dificuldade de receita, está tendo uma receita bastante reduzida e os custos se mantêm. E, pelo contrário, em algumas cadeias estão tendo aumento de custo. A gente vê a questão do dólar a mais de R$5, isso encarece fertilizantes, né? Encarece defensivos que são importados, né? Sementes, medicamentos veterinários, sêmen, né? O próprio farelo de soja, com a ampliação das exportações nesse momento, também aumentou muito ao produtor rural. O milho, apesar de estar caindo o preço, para o pecuarista ainda está caro, né, o valor de milho que está sendo comprado nesse momento. Ou seja, o produtor todas as categorias tiveram ampliação do seu custo de produção e uma redução de margem, né, uma adição de renda, desculpa. Então, o achatamento das margens, né, o que sobra da receita menos o custo, está sendo brutal nesse momento. Então, qualquer alívio que a gente possa dar, principalmente daqueles que têm financiamento nesse momento, vai ser bem-vindo para ele poder fazer a gestão do seu fluxo de caixa. Legal. Uma resposta para isso, então a gente tem que esperar o Conselho Monetário Nacional definir. Agora, em relação às propostas aí para o Plano Safra, antecipação, mudanças, enfim, o que está sendo sugerido pela CNA? Bem, quando a gente fez a proposta das prorrogações, a gente incluiu a questão do capital de giro, um crédito aí com valores melhores para essas cadeias que estão tendo dificuldade de renda, conseguirem honrar seus compromissos via um crédito de custeio emergencial. Esse crédito saiu na Resolução 4.801, mas o foco dele é muito mais a sobrevivência de pequenos e médios produtores. Saiu 20 mil, né, para o Pronaf e 40 mil para o Pronamp. Valores muito pequenos que a própria resolução permite o uso na alimentação para a compra de medicamentos, vestuários e tudo mais. Então, é um crédito que a gente acredita que saiu para as famílias poderem sobreviver, não para manter a sua atividade, né, cumprindo com todos os seus compromissos financeiros. Então, qual que foi a ideia da CNA e outras entidades? A gente tentar antecipar esse plano agrícola para que o produtor possa ter uma sinalização do que ele vai precisar, quais as taxas que ele vai ter de custo, o que ele vai ter de volume de recursos para poder acessar assim que for lançado. Então, a ideia de você antecipar o plano agrícola é já dar uma sinalização para o setor do que ele vai ter disponível para ele poder utilizar nesse momento de pandemia, principalmente que está sendo muito grave. E aí tem questões que nós achamos que são fundamentais nesse momento. A primeira é a redução da taxa de juros. Essa reunião que a gente teve na CNA agora, um dos principais pontos da discussão foi justamente essa. A gente fez uma análise aí de 2013, né, até o atual plano agrícola, a taxa do crédito rural representava, em média, 82%, quando a gente fala de crédito de custeio. Quando você analisa, 89%, quando a gente analisa só esse último ano de safra, pegando a média do custeio, da taxa do custeio, e dividindo pela Selic, ela passa para 156%. Ou seja, né, quase que dobrou, né, o percentual. Então, há um descompasso muito grave, né, entre a taxa paga no crédito rural e a Selic. Hoje a Selic está muito baixa. Então, poderia ter, né, um aporte melhor, uma redução de taxa de juros para o produtor nesse momento,
principalmente no momento que ele se encontra em dificuldade financeira. E aí, para a gente conseguir ter uma discussão mais produtiva, o que a gente tem observado? Que o custo dos bancos com spread bancário, ele não muda. Ele já vem se mantendo há muito tempo. É um valor extremamente elevado. E nesse momento onde todos os setores estão dando sua cota de sacrifício, né, os bancos também têm que rever esses custos. E aí, para quê? Porque a partir do momento que eu reduzo o custo administrativo do banco, eu consigo dar uma taxa melhor para o produtor, ainda sobra recurso para fazer aporte na questão do seguro rural, de ampliar o volume de recursos, né, da taxa de equalização que vai ser colocado, enfim. Então, esse ponto é um dos pontos que a CNA vai bater firme, né, na proposta que a gente pretende já apresentar para a frente parlamentar e para a ministra na próxima semana. E não só a taxa administrativa, os penduricalhos também que são comuns de acontecer, né, Bruno, e que continuam acontecendo, apesar do produtor saber que ele não precisa aceitar, né, esse tipo de processo, mas, enfim, ele fica restrito aí ao relacionamento com o banco, né? Excelente seu comentário. A gente pode dividir a resposta em dois, basicamente. Ontem saiu uma medida provisória 958. Essa medida provisória é para todos os setores da economia terem crédito de maneira mais rápida, com menos burocracia. Então, ele dispensa uma série de certidões, né, uma série de documentos, para andar mais rápido a concessão de crédito para toda a economia. Então, a CNA ontem, a gente 2 dias já, basicamente, que eram os 2 dias que a gente tinha de apresentar a emenda, elaboramos uma série de emendas, né, o nosso deputado Zé Mário cabeçou grande parte delas, e o objetivo era o quê? Justamente reduzir esses penduricários, retirar a taxa de análise de projeto. Você tem lá 0,5 um projeto, às vezes de custeio, que é a mesma coisa que o produtor pega todo ano, e que já tem alguém que faz esse projeto para ele. Então, não precisaria ter 0,5% do valor do projeto para uma análise, né, da análise do projeto, sendo que ele já tem um sistema que faz isso automaticamente. Fora isso, tem a questão do IOF, que a gente conseguiu reduzir nesse período de pandemia, 0,38, a gente zerou, então a gente quer que isso fique eterno. A questão do prazo para adesão, né, essas medidas valeriam até setembro, e o crédito agrícola ele vai até junho do ano que vem, então a gente pediu um prazo maior. A questão da venda casada, que aí é a segunda parte da resposta. A venda casada, a gente sabe que o produtor tem uma dificuldade grande de denunciar, porque se ele faz isso, ele não consegue crédito nunca mais na vida dele, seja com um banco que cometeu o crime da venda casada ou qualquer outro. Isso se espalha que ele não tem mais acesso a crédito. Então, desde o ano passado, a CNA criou uma campanha, né, crédito tem que ser legal, nada além do que preciso, né, o produtor pode acessar o nosso site, baixar a cartilha, né, ver o que realmente o banco pode oferecer, o que não pode oferecer. E a gente tem recebido denúncias anônimas. E de uma série de denúncias que a gente recebeu, a questão de título de capitalização, né, e seguros, que não tem nada a ver com crédito, foram os campeões. Então, na proposta do Plano Agrícola, na emenda que a gente apresentou ontem, a gente pede a proibição, né, para ser bem restritivo mesmo, a proibição de vendas de títulos de capitalização para o produtor tomando crédito no momento do crédito. Então, nos 30 dias iniciais, os 60 dias, ele está proibido, o agente bancário está proibido de vender para ele títulos de capitalização ou seguros que não têm a ver com o processo produtivo. Então, a gente espera que com essa medida reduza um pouco, né, desse, como até o deputado Alceu, o presidente da FPA, fala, desses sócios ocultos, né, que o produtor rural tem na tomada do crédito. Muito bem. Agora, essas medidas estão concentradas aí, ou visam atingir aí pequenos e médios produtores. Para os grandes produtores, quais são as preocupações, Bruno? Bom, na verdade, né, essas medidas são para todos os produtores. O Plano Agrícola, né, quando a gente propõe essas reduções, ela vai pegar desde o PRONAF, né, que vão ter as taxas reduzidas, como o PRONAMP e os outros produtores da agricultura empresarial. Então, ela visa todo o perfil de produtor. E essa questão da venda casada é a mesma coisa, a análise de projeto, isso independente da categoria, essas medidas são transversais, né, atacam todas. Agora, além dessas propostas de taxa de juros, nós vamos trabalhar, como eu falei, medidas específicas do PRONAF, né, a questão do PRONAF produtivo orientado, que é um crédito associado a uma linha para assistência técnica, né, programas para construção de casa, agricultura familiar, isso vai ter. E vamos focar também algo para os produtores que geralmente têm um porte maior. Por exemplo, produtores de algodão que nesse momento estão tendo dificuldade, né, de venda, que pese muito já venderam por contratos futuros, a gente sabe que isso pode ser desfeito, esses negócios, o produtor ficar com um preço muito baixo, né, com a crise do coronavírus, o problema do petróleo, o preço do algodão no cenário internacional caiu drasticamente.
Então, a gente está pedindo uma linha de estocagem, que é o FGPP, que é uma linha que já existe e é muito focada para a indústria, mas nós queremos ampliar a participação, principalmente de produtores de algodão. Hoje, se não me engano, o limite dela para enquadramento do produtor é até 4 milhões, e a gente quer aumentar um pouco esse teto, sabendo que o produtor de algodão, principalmente, tem um volume muito maior de recursos transacionado ao longo do ano. Então, são medidas, né, que nós temos medidas transversais, como eu falei, que vão pegar toda a cadeia, né, dessa de reduzir esse custo, né, da observância na tomada do crédito e ter taxas mais baratas, desde de ações setoriais, como essa do setor de algodão, e de alguns programas, como o programa de investimento da linha ABC, da PCA, que é o Programa de Construção de Armazéns. Nós recebemos demanda, principalmente da Federação do Mato Grosso, da FAMATO, um estudo muito bem elaborado pelo IMEA. Se a gente tiver redução na taxa de juros do Programa de Construção de Armazéns, a gente vai incluir uma gama grande de produtores que hoje têm dificuldade de escoar a produção ou perdem muito dinheiro, né, por estar longe das trades, né, e se ele tivesse um armazém, ele conseguiria comercializar isso a um preço melhor e ter um ganho futuro na venda dessa soja. Então, há também medidas específicas que a gente recebeu das federações de agricultura, nesse caso da FAMATO, focando os produtores que precisam construir armazéns. Quando eu fiz essa distinção entre pequeno e médio e os grandes produtores, eu estava pensando basicamente na MP do Agro, né? Que, enfim, ela cria novos mecanismos de busca de financiamentos, principalmente para aquele produtor mais estruturado, que tem uma contabilidade mais bem feita, enfim, que sabe como é que ele está trabalhando. Para esse produtor, tem alguma novidade, alguma coisa sendo buscada aí, Bruno? Sim, a gente espera que a MP já seja colocada em prática, pelo menos parte dela. A gente sabe que muitas coisas ainda dependem de regulamentação, né? Mas tem algo nela, por exemplo, a questão do crédito rural oficial ser trabalhado por outros bancos que não sejam oficiais, né? Ser repassada a questão da equalização para outros bancos, e então a gente imagina que vai gerar uma competição, né, sadia entre os bancos na concessão do crédito rural. Então, isso é independente do perfil, vai ajudar nessa competição. Aconteceu isso com a compra de imóveis, né? Exatamente, né? Então, a gente acredita que isso possa ajudar. E aí, focando principalmente nesses produtores que têm um volume maior, ou cooperativas que trabalham com produtores de agricultura familiares ou médios, a questão dos títulos do agronegócio. Né? A MP do Agro ela melhorou muito esse ambiente de negócio, e a gente acredita que assim que ela realmente estiver estabelecida e ser colocada em prática, a gente vai captar mais recursos, né, privado para compor esse fundo de investimento aí para o crédito rural brasileiro. Então, a gente não tem noção ainda do prazo, mas espero que algumas coisas já possam ser implementadas, né, já nesse momento, nesse plano agrícola agora, né, para ter essa oxigenação no volume de recursos para o setor. Muito bem. Então, a gente está falando das propostas da CNA, enfim, para esse plano agrícola. Agora, qual é, na opinião de vocês, a efetiva condição de se antecipar ao anúncio desse plano agrícola e como é que está sendo a interação aí com o Ministério da Agricultura? Bem, a ministra acho que tem declarado isso publicamente, né, que ela já comprou a ideia da antecipação, né? Inclusive, tem até anunciado alguns volumes que ela própria está negociando, né, de 15 bilhões para a equalização, usando 1,5 aí para o seguro rural, que a gente acha que é uma excelente proposta, e 13,5 para a questão do crédito. Então, a gente sai aí de basicamente 9, 10, né, para 13,5. Então, isso vai ajudar muito. Né, e aí, o que eu coloquei, essa medida de você ter um aporte maior para equalização, associada a uma redução do custo administrativo bancário, né, isso pode casar com redução de taxa de juros aos produtores e uma ampliação do volume de recursos. É o que a gente espera nesse momento. E a gente acredita muito na habilidade da ministra Tereza, ela tem uma sensibilidade muito grande nessas ações ligadas ao crédito. Tanto é que essa MP do Agro é fruto do trabalho da equipe dela, sob a orientação dela, e ela até com um bom relacionamento com o Ministério da Economia, a gente acredita que as negociações vão ser bem feitas, né? A gente acredita que vai conseguir antecipar e a gente vai conseguir ter um volume maior de recursos. Na próxima semana, a FPA vai estar entrando mais forte também, então a Frente Parlamentar da Agropecuária, a gente acredita que vai somar a esse coro da necessidade de antecipar esse recurso e ter volumes e taxas adequadas para o momento que o setor está passando. Então, acho que o ambiente político e técnico está sendo muito bem construído, né? Mas, como eu falei, infelizmente o momento é de urgência, né? Muitos produtores estão realmente com a corda no pescoço,
por uma situação que eles não previam. Ninguém previu uma pandemia como essa, que ia causar transtornos dessa magnitude. Então, quanto mais rápido tudo isso avançar, melhor vai ser para o setor poder se recuperar desses prejuízos que está tendo nesse momento. Mas não tem nenhum prazo ainda definido, né, para divulgação desse plano? Olha, a gente acredita que seja em maio. Ah, Já no mês que vem, então? Assim, isso é o que a gente espera. Agora, como eu falei, não depende só da ministra, né? Tem essas questões ligadas ao Ministério da Economia, precisa ter reuniões no Conselho Monetário Nacional, e infelizmente hoje o Ministério da Economia não está tratando só do agro, né? Sim. Tem setores aí que estão em estados muito mais críticos e tem feito aí também um trabalho, tem demandado muito mais o Ministério da Economia. A gente pode pegar até mesmo pela questão do Corona Voucher, né? Dos R$600 aí que está sendo disponibilizado para a população vulnerável nesse momento. Então, infelizmente, o momento é crítico, mas não está faltando, né, como eu falei, proatividade nossa, né, de estar apresentando essas propostas, e boa vontade do Ministério da Agricultura, associado à FPA, em trabalhar essa antecipação. Legal. Bruno Lucchi, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, a disponibilidade de compartilhar com a gente as informações que ainda estão na fase de discussão, aprovação, enfim, mas tomara que realmente sejam concretizadas aí, que a gente possa ter essa antecipação do Plano Safra, até como você bem colocou aí, por uma questão de urgência. Não dá para ficar muito adiando a situação, principalmente para alguns setores do agronegócio. Obrigado, viu, Luque? Volto sempre. Eu que agradeço, um grande abraço. Valeu, um abraço para você. Tá aí Bruno Lucchi, superintendente técnico da CNA, ponderando aí com a gente os aspectos de discussão que a CNA está levando para constarem aí no plano agrícola, plano safra, que deve ser divulgado antecipadamente esse ano em função da pandemia, né, em função do coronavírus. E também essa questão da prorrogação de custeio e investimento, que já foi previsto, já foi autorizado, no entanto, não está sendo consolidado, concretizado aí na hora que o produtor chega no banco. Tem uma reunião, segundo o Bruno, acontecendo nesse momento no Conselho Monetário Nacional, e isso deve trazer alguma definição aí para essa situação. A gente vai ficar de olho nessas questões. Eu agradeço muito a sua participação e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques, as cotações sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.